Olá pessoal, Rafaela de Sá aqui. Estou muito feliz de estar em mais um podcast com vocês. Dessa vez eu estou muito bem acompanhada da doutora Ana Paula. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje, vim falar um pouquinho sobre as doenças renais. E doenças renais que a gente vai entender como que elas começam, como que é o tratamento e como que a gente pode ajudar a população, nem que seja com a questão de conscientização. Porque eu estava aqui conversando com ela nos bastidores e ela explicou para mim que hoje é muito importante a prevenção de doenças renais, né? Porque as doenças renais, elas podem desencadear várias coisas e nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas saberem quem você é onde você estudou, é de Unai, não é? Conta um pouquinho pra gente. Bom pessoal, prazer, eu sou Ana Paula, eu sou médica nefrologista, nasci em Unai, me mudei desde nova para poder estudar. Fiz minha formação, minha faculdade na Universidade Católica de Brasília. Fiz duas residências, fiz residência em clínica médica no Hospital Regional de Taguatinga e fiz residência de nefrologia no Hospital de Base em Brasília também. E eu fiquei morando em Brasília, uns 20 anos mais ou menos, e tem mais de um ano e meio mais ou menos que eu estou morando aqui em Unai e estou atuando aqui agora para cuidar dos pacientes de quem precisar. Perfeito. E assim, gente, é um grande ganho para nós aqui de Unai ter uma nefrologista, porque são pouquíssimos especialistas que nós temos aqui em Unai. E assim, a gente descobre mais ou menos o que é um nefrologista quando a gente de fato precisa dele. Mas a gente tem que mudar um pouquinho essa narrativa para entender que realmente o cuidado dos rins é uma coisa muito importante, até porque o Dia Mundial do Combate às Doenças Renais, né? Isso acontece no dia 12, né, doutora? Isso, esse ano, dia 12 de março. Dia 12 de março. Então, isso tem que ser falado, isso tem que ser conversado. E nós vamos descobrir várias coisas aqui que podem causar as doenças renais que eu, de fato, não sabia. Foi quase uma caixinha de Pandora, assim. E hoje nós vamos descobrir um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. O que um nefrologista faz? Bom, Rafa, o nefrologista é o médico que atua no tratamento, na investigação, na prevenção das doenças renais. As doenças renais, na verdade, são várias, mas as principais infecção de urina de repetição, pedra nos rins, que são os cálculos renais, as doenças genéticas, doenças autoimunes nos rins, a doença renal crônica, que está muito prevalente. Que bom que as pessoas estão investigando e estão chegando a nós numa forma de doença mais leve, que a gente consegue controlar melhor, Os cistos nos rins, a doença renal policística, todas essas doenças que a gente consegue cuidar no consultório. Perfeito. Além, dos pacientes hemodiálise, Sim. Lógico, que são os pacientes já com falência renal e que a gente, nas clínicas de hemodiálise, em hospitais que fazem hemodiálise, a gente cuida desses pacientes também, que precisam, sair das suas casas, fazer hemodiálise na clínica e voltar e ter uma vida, relativamente tranquila. Perfeito. E quais são as maiores demandas que você tem hoje no consultório? Porque nós estávamos conversando aqui também nos bastidores, eu vou trazer para vocês. Nós estávamos falando que as doenças renais, elas são várias, Ela acabou de falar da doença policística renal, sobre as pedrinhas nos rins, sobre a diabetes também, que tem uma relação muito importante ali com os rins, E o que é que você tem de mais demanda hoje? Só fazendo um adendo, pessoal, a gente fala de nefrologista, a gente pensa muito, a pessoa que cuida dos rins, a gente pensa muito em pessoas idosas, mas ela acabou de me dizer aqui que a quantidade de jovens que tem procurado a especialidade dela é cada vez maior e nós vamos descobrir por quê. Bom, Rafa, as principais doenças, que a gente pega hoje no consultório as infecções de urina, que assim é bem frequente e vai pra gente, principalmente pacientes que têm infecções de urina de repetição. As pedras nos rins, que realmente assim a gente vê o crescente aumento, das pedras por N fatores, que depois a gente fala mais um pouquinho. A doença renal crônica também, que antigamente só chegava pra gente pacientes que estavam com o rim funcionando bem pouquinho, menos do que 30%, 20%. E hoje em dia a gente chega pra gente pacientes que estão com o rim funcionando ali 58%, 55%. Melhora porque hoje em dia a gente tem remédios que modificam a evolução natural da doença. Então a gente consegue retardar um início de hemodiálise ou até evitar que vá para hemodiálise, Pacientes com perda de sangue na urina, proteína na urina, Então uma gama de doenças, Mas as principais realmente são essas. Sim. E nós falamos sobre os jovens, Sim. Por que os jovens?
Por Rafa, que isso então, tem acontecido com mais frequência? na verdade, depende muito da doença, né? Infecção de urina, tem muita mulher jovem com infecção de urina de repetição, né? Então, a gente precisa investigar, né? A gente também tem muitas idosas com infecção de urina de repetição, principalmente na pós-menopausa. Os cálculos nos rins, o que a gente percebe? Está chegando muito jovem, mas lógico tem as doenças genéticas também, mas também tem a correria do dia a dia, né? As pessoas nem sempre tomam água. Então, isso não são poucas pessoas, né? A gente vê que a grande maioria não tem o hábito de tomar água. Então, é o que eu sempre falo, tem que carregar a garrafinha. Se você não carrega, você esquece de tomar. Então, a gente sabe que a principal causa de formação de pedra nos rins, além das outras, né, alterações metabólicas relacionadas a isso, é a falta de ingestão de água. Então, a gente vê que com o aquecimento global, né, com o tempo mais quente, pessoas, né, que trabalham o dia inteiro, não para comer, não para tomar água, realmente a gente aumenta nessa questão. E são os mais jovens mesmo, né, que querendo ou não acaba estando na correria aí do dia a dia. Bebam água, gente. Bebam é tão água. simples. Assim, tão mais barato, né? É muito mais barato, é muito menos doloroso, menos né, doloroso, beber mais água. barato, com certeza. E eu acho que quando a gente associa... E assim, beber água, quando você não está com sede, é um pouco chato, mas você acostuma, você vai acostumando aqui. E aí passa um momento que você começa até a sentir falta. E eu acho que uma coisa que você não disse, mas que eu tô criando aqui, fanfic na minha cabeça... a pessoa que faz exercícios físicos regularmente, ela tende a beber mais água. Sim. Então, talvez, assim, o que tá faltando é um pouco de exercício físico na sua rotina para conseguir te dar aquele desejo de beber água, aquela necessidade de ingerir mais líquidos, sim, né? Com faz certeza. Sentido. Faz sentido, sim. O que a gente sabe é que quando a gente faz exercício físico, a gente realmente precisa tomar até mais água do que quem não faz. A gente calcula mais ou menos 30 ml por quilo para quem não faz atividade física e de 35 a 40 ml por quilo para quem faz atividade física regularmente, né? Porque, querendo ou não, na atividade física a gente sua, né? A gente desidrata, a gente precisa realmente se hidratar mais. Mas o fato é que o pilar hoje é tomar água. E lógico que eu sempre falo, você, né, pegando o gancho aí da atividade física, para tratamento da maioria das doenças hoje, né? Cardiológicas, renais, o diabetes também, o pilar do tratamento hoje é a atividade física e uma dieta adequada. Então, hoje a gente, lógico, tem os medicamentos que são muito importantes, mas em quem a gente consegue cuidar também da atividade do corpo da pessoa, né, da atividade física e da dieta, a gente vê que a gente tem melhores resultados. Além de reduzir infarto, AVC, evolução da doença renal crônica, melhor controle do diabetes. Então, realmente, a gente está pegando no pé mesmo dos pacientes no consultório. Tá certinho. E sobre as diabetes? Nós estávamos conversando aqui também, a gente falou absurdos, assim, aqui antes de ligar. Muita coisa mesmo. Nós estávamos falando sobre uma coisa que eu observei, que muitas moças novas, claro que tem rapazes também, mas eu vejo mais em moças, eu não sei nem se tem realmente uma estatística, mas usando aquela bolotinha no braço, assim, ó, que aí a gente foi descobrir que aquilo ali, eu fui descobrir, né, que aquilo ali é como se fosse uma... Hoje em dia a gente tem... umas tecnologias, né, para a gente conseguir aferir a glicose sem ficar furando o dedo, né? Lógico que tem um custo, né, mas o SUS não fornece ainda, mas a princípio facilita muito em quem tem diabetes, em quem usa insulina, né? Quem não usa insulina não tem necessidade de você ficar furando o dedo várias vezes ao dia, mas quem usa insulina, eu vejo que no consultório as pessoas não medem, mas para a gente ter um controle do diabetes, quem usa insulina precisa medir a sua glicemia todos os dias. Eu falo assim, que lógico, no mínimo 3 vezes, né? Mas o ideal são 6, que a gente mede antes das refeições e após as refeições. Então, esse aparelhinho que a gente coloca, né? Os pacientes compram na farmácia, e você consegue, com o próprio celular ou até o aparelho que vem mesmo, você chega perto desse sensor e ele mostra a glicose na hora. Então, você não dói, né? Você não fura o dedo. Então, querendo ou não, fica mais prático, mais confortável. E até para fazer um controle melhor, o paciente consegue, né? Sim. E por que, assim, diabetes em pessoas mais novas, em jovens, assim? Na verdade, a gente tem várias questões, né? Mas a gente tem, lógico, tem o diabetes tipo 1, né? Normalmente pacientes mais novos, né? Desde criança já descobrem o diabetes. Mas diabetes tipo 2, o que a gente percebe hoje é principalmente o sedentarismo, né? Lógico, tem a parte genética também, né? A família inteira com diabético, pacientes obesos. E hoje a gente vê, né, uma evolução aí, né, dessas, querendo ou não, das canetinhas, né? A gente sabe que ajuda bastante, né, na perda de peso, lógico, né? Acompanhado por profissional médico.
né, com a prescrição certa, adequada, fazendo exames de controle. Mas a gente vê que, principalmente em jovens, hoje é isso. Trabalha demais, não faz atividade física, come errado, muito fast food, muita comida salgada, muita gordura, muito carboidrato, enfim. Mas acaba sendo a parte de qualidade de vida mesmo, né? Além da parte genética. Mas o importante do diabetes é porque ele é a principal causa hoje no mundo de doença renal crônica. Então, e qual é a relação exata da diabetes com os rins? Na verdade, é porque o diabetes é como se ele inflamasse o rim. Tá. Então, o diabetes descontrolado, ele acaba inflamando o rim, é mais ou menos assim. E isso leva à perda da função renal ao longo dos anos. Então, a gente sabe que o principal fator de risco hoje para a doença renal crônica é pressão alta e diabetes. Mas o diabetes no mundo é a principal causa. No Brasil ainda é a hipertensão, a pressão alta. Mas os dois machucam o rim. Então, a gente acaba tendo, né, se a gente não vê isso precocemente, a gente acaba já pegando o rim já numa fase mais tardia. Então, às vezes a gente começa com uma perda de proteína na urina, uma porcentagem pequena dos pacientes também pode perder um pouco de sangue na urina. Mais no diabético, né, no hipertenso, é mais a perda de proteína mesmo. E principalmente pessoas que têm um mau controle da pressão alta e do diabetes, que aí realmente o rim é mais afetado. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla prevenção. Então, se você é hipertenso, se você é diabético, você precisa passar num nefrologista. Então, lógico, você tem o seu endocrinologista, tem o seu clínico, né, que faz o seu acompanhamento. E é importante que você esteja fazendo no seu acompanhamento, não sei, anual, semestral, trimestral, dependendo do paciente, tá dosando a sua creatinina e seu exame de urina simples, pelo menos, né? E hoje a gente tem um exame muito simples e barato, que é a relação albumina-creatina na urina, que a gente consegue pegar albumina na urina, que já é uma lesão precoce de doença renal, principalmente no diabético. Claro. Isso. Então, começou, já tem que ir para o nefrologista. E, nunca fiz esse exame, marca o nefrologista. Você precisa. Então, além de, lógico, né, eu sempre falo, no meu consultório, os oftalmologistas daqui de Janaí já sabem, eu peço fundoscopia para todo mundo, que é o exame do fundo do olho. Então, o paciente hipertenso e diabético, ele pode ter alterações do fundo do olho. E isso, pra gente, é uma pista de que o rim está afetado por aquela doença. Gente, mas no olho? No olho. Porque são vasos, né? Então, acaba que acomete o rim, a princípio acomete o olho, a princípio pode estar acometendo o rim também. Gente, que legal. Então, eu falo que tudo é prevenção. Então, você tem que ter, né, bons profissionais que estão te acompanhando, você ter cuidado com a sua saúde, você não deixar de ir nas consultas, né, enfim, e tendo essas doenças pelo menos uma vez na vida, você precisa de um nefrologista para ver se está tudo bem. Sim. E lógico, né, depois vai acompanhando. A gente estava falando aqui sobre esse cuidado, né, com a saúde e tal. E assim, vamos supor, eu, graças a Deus, nunca senti nenhum sintoma, bebo bastante água e tal, mas em algum momento eu vou precisar de um nefrologista. Qual é a hora de eu procurar um nefrologista? Existe uma idade específica? Você pontuou uma coisa bem legal aqui, que você falou que as mulheres, depois da menopausa, elas podem ter uma incidência maior ali de infecções de urina. Existe uma idade, assim, que eu posso falar assim, nossa, realmente, agora eu preciso ir no nefrologista para ver se tá tudo bem? Rafa, na verdade, não tem uma idade. Eu falo que todo mundo precisa pelo menos uma vez fazer um exame. É difícil falar que uma vez na vida. Por quê? Porque às vezes hoje você faz, você não tem nada. E daqui 10 anos você tem e não está sentindo nada. Não tem uma idade. Eu falo que assim, a gente sempre tem que começar pelo básico, né? Se você tem pressão alta e diabetes, com certeza. Qualquer outra doença crônica você precisa passar. Até doenças reumatológicas podem acometer o rim. Às vezes você não vai no nefrologista, vamos supor, não consigo, não tenho acesso. Nem o NAI hoje a gente tem, né? A gente já tinha também, mas hoje em dia eu também estou aqui. Mas tem lugares do interior que você não tem um acesso ao nefrologista, não conseguir um NAI, não consigo em outra cidade que tem. Você vai no seu clínico e fala, eu quero ver meu rim. Então, ele vai dosar creatinina no seu sangue e um exame simples de urina. E isso, lógico, é coisa simples, mas é a triagem. É por isso que tem a campanha mundial do rim, né? Que a gente bate na tecla da prevenção. Então, o rim só vai dar problema quando você já está com um rim mais alterado. Ou quando você está perdendo muita proteína na urina, que você começa a inchar, ou às vezes a pressão começa a subir, ou quando você já está com a função do rim perdendo, que aí você começa a ter falta de ar, o xixi começa a reduzir. Então, às vezes, demorou muito tempo a procurar um nefrologista, um especialista, ou até um médico geral mesmo, né, que possa estar te avaliando com isso. E aí, às vezes, a gente não consegue voltar para o que era antes. Às vezes, já deixou sequela no rim. E é isso que a gente tem que tentar evitar. Porque, com certeza, o nosso objetivo hoje, como nefrologista, além de tratar a infecção de urina, pedra nos rins, mas na doença renal crônica, o que é difícil mesmo para os pacientes é a hemodiálise. Lógico, a gente sabe que os pacientes
se acostumam, as terapias estão melhorando, tem máquinas de mais qualidade, o tempo do tratamento também acaba que a gente tem melhores alternativas, mas mesmo assim ainda é um tratamento difícil, doloroso, né? O paciente tem que se ressignificar, né? Tem que mudar mesmo a vida dele em prol disso. Então, por isso que eu falo, é prevenção. E hoje, antigamente, não tinha muito arsenal terapêutico, assim, para doença renal crônica e sim. E hoje em dia a gente tem. Então, eu falo que a gente procurar com antecedência, a gente evita, provavelmente, desfechos que a gente não gostaria, né, de ter. Mas a idade em si, eu falo, a hora que você achar. Não tem uma hora. É isso. Se você tem pressão alta, diabetes, qualquer outra doença, já está passando da hora. Sim. Se você não tem nenhum problema de saúde, não toma nenhum remédio, uma vez vai, né? Se você não tem nada, não está sentindo nada, a urina não está espumando, não tem sangue na urina, não está inchando, não tem falta de ar, sou bem, não tomo remédio, vai uma vez, faz uma triagem, faz um ultrassom, a gente vê se não tem cisto, que são coisas, às vezes, que são silenciosas, né? Então, que a gente conseguiria evitar uma evolução pior. Perfeito. E quais são os sintomas para uma pessoa que está com a doença renal crônica? Quais são os primeiros sintomas que ela vai notar ali e que é o momento dela realmente pedir ajuda? Rafa. Por exemplo, vamos supor que eu não sei que eu tenho pressão alta. Sim. Não sei. Você nunca sentiu nada. Nunca senti nada. Tá. Quando que a gente começa? Por exemplo, se você tem uma pressão alta e você não sabe. Sintomas, às vezes, a gente só tem quando a pressão normalmente está muito alta. Porque a pressão de 16, 17, que já é alta, nem sempre vai te dar sintomas. Mas, às vezes, uma pressão de 20, 21 vai te dar sintomas. Já é uma pressão muito alta que já está lesando o órgão, né? Olho, coração, rim. Então, vamos supor que você não tem doença renal crônica, tenha só uma hipertensão. Seria mais ou menos isso. Dor na nuca, dor de cabeça, mas isso já é em pressões bem mais altas. Porque a pressão ali 15, 14, que já é hipertensão, às vezes você não vai sentir nada, né? Então, realmente, você precisa medir sua pressão. Vai num postinho, vai numa farmácia, compra um aparelho de pressão. A doença renal crônica, que tem várias causas, né? Pressão alta, diabetes, doença genética, autoimune. A doença renal crônica em si, que é a perda da função renal, ou seja, o normal é o rim funcionar mais do que 90%, né? É o ideal para todo mundo. Aí tem paciente que tem a perda da função renal, começa a funcionar 50%, 40%, 30%. Nossa, isso é muita coisa. Acima de 30% tem paciente que não vai sentir nada. Mesmo, vai estar lá no dia a dia, trabalhando normal, não vai estar sentindo nada. Menos do que 30%, normalmente já começam os sintomas, né? Então, começa a inchar um pouquinho a perna, às vezes começa a ficar um pouco mais fadigado. Aí a gente pode ter anemia da doença renal crônica, que aí dá mais fraqueza. Então, assim, principalmente é o inchaço, falta de apetite, que aí não quer comer mais, começa a perder peso. Isso em rins normalmente menor que 30%, 20%. Então, por isso que é a prevenção, porque não tem sintomas quando está na fase inicial. Então, se a gente não investiga lá no início, a tendência é que às vezes a gente não consiga reverter para o que era antes, né? Então, lógico, o que eu falo no consultório? O paciente chega lá com o rim funcionando 25%. A gente vai tentar ver o que está acontecendo, se consegue mudar algum fator que levou a isso, se consegue voltar a 30%, 40% pelo menos. Mas, enfim, não conseguimos. É 25%, já cronificou. O que a gente sempre fala? Nosso objetivo no consultório não é deixar ele funcionar 100% mais, porque não tem como. Mas é que esse rim, ele vá piorando a função renal dele ao longo dos anos devagar. Que os passos sejam curtos e não longos. Por quê? Porque é isso que a gente quer. Então, às vezes é um paciente com 80 anos. Então, que se a gente não cuidasse, estaria em hemodiálise em 3, 4 anos. E com os tratamentos hoje que a gente tem, que a gente consegue tentar contornar isso, às vezes o paciente fica mais de 10 anos sem hemodiálise. Às vezes vai falecer por outra causa. Sim. E não em hemodiálise, né? Então, e lógico, às vezes pacientes jovens também, que a gente consegue que o rim fique funcionando por muitos anos, né? Sem precisar de uma hemodiálise. Ou às vezes que precise de hemodiálise, mas que a gente, em vez de ter entrado em 5 anos, entrou em 20 anos, né? Em 10 anos. A gente conseguiu evitar o uso de anti-inflamatório, evitar, né, reposição hormonal sem necessidade, o uso de anabolizante, aí, querendo ou não, está muito crescente na população, muitos jovens usando. Altera os rins. Gente, eu não sabia. Eu pensava que alterava só o fígado. Porque quando fala em medicamento, bebida alcoólica e hormônio, o que eu penso instantaneamente é o fígado, né? Eu não pensava nos rins. Fígado, rim, tudo altera, né? Na verdade, por exemplo, você usar anabolizante sem indicação formal, que a gente tem algumas indicações que realmente a gente sabe que tem benefício, né? Então, pacientes realmente com deficiência de hormônios, pacientes com muitos sintomas, né?
que aí a gente vê que tem um benefício, mas lógico, sendo acompanhado com um médico especialista, né, que a gente sabe que estudou para isso e consegue te passar uma dose mínima necessária para que você, né, consiga Funcione bem, né? funcione melhor. Mas hoje em dia o que a gente vê é principalmente o uso de anabolizante para questões estéticas, né? Então assim, eu quero ficar mais forte, porque eu quero conseguir fazer tal coisa e hoje em dia eu não consigo, mas a pessoa não consegue porque come mal, porque não faz atividade física e já quer ir logo pro O hormônio hormônio. não vai resolver. Não, se você não cuidar de você primeiro, você vai usar hormônio. Aí você pode aumentar seu colesterol, você pode hipertrofiar seu coração. Então, assim, querendo ou não, do mesmo jeito que hipertrofia o músculo do braço, hipertrofia seu coração. Tá? Então, o paciente que não era hipertenso começa a ficar hipertenso, paciente de 30 anos, 35, usando anabolizante, está hipertenso, né? Está com doença renal. Então, querendo ou não, tudo prejudica, né? Então, enfim, a gente fala que, às vezes, as facilidades que a gente tem hoje prejudicam, né? Então, isso é um alerta, realmente. A gente vê a crescente uso mesmo, né, de hormônio. A gente bate na tecla de que faz mal. Então, querendo ou não, quando chega no consultório e está usando, e, enfim, tem um objetivo, é um objetivo que está liberado na literatura para ser tratado, tudo bem. A gente mantém, a gente diminui dose, a gente pede para o colega que prescreveu tentar diminuir, mas a gente sabe que precisa por este fator. Agora, se não é, que isso é para questão estética, não tinha indicação nenhuma, realmente está te trazendo problema. Então, aí é a hora de cuidar, né? O aumento do risco de infarto em pacientes jovens, né? Sim. Usando isso. Então, querendo ou não, bastante, né? a gente precisa ter consciência, né, do que a gente usa. Sim. E em questão medicamentosa, já que a gente foi para esse lado, eu fiquei curiosa. Qualquer medicamento pode trazer a interferência no rim? Rafa, Por exemplo, eu tomo um remédio controlado, né? Vamos supor, sei lá, tem 15 anos que eu tomo remédio controlado. Pode? Rafa, não são todos os remédios que causam. Que bom. Não. Não são. Lógico, remédios que você toma doses que não são liberadas em bula, com certeza você pode ter algum problema no rim. A supermedicação, Mas né? a supermedicação de algum remédio que a princípio estaria tudo bem, né? Que não tem problema. Então, doses liberadas em bula de alguns remédios não tem problema. O que causa problema para o rim? O uso de anti-inflamatório. Nimesulida, Torcilax, Toragesic, ibuprofeno, diclofenaco. Tô Nossos com dor amigos nas mais costas. comuns, tá todo mundo em casa assim, e que usa, meu Deus! E que vende sem receita, né? Por quê? Porque é fácil, é prático, tirar a dor melhora. Então, é muito paciente, principalmente os idosos, né? Que tem artrose, tem as artrites, tem dor aqui, tem dor ali. Vai na farmácia, não compra o remédio. O que normalmente se passa, né? Anti-inflamatório. Porque dipirona, paracetamol já não está passando mais a dor. E aí toma anti-inflamatório. E às vezes, aí tem a caixa de anti-inflamatório em casa, começa a tomar. E quando vê, está causando lesão. Não é só no rim, é no estômago também. Então, a gente tem problemas, gastrites, né, por uso de anti-inflamatório. Tem as doenças renais também, o paciente vai para hemodiálise por uso de anti-inflamatório. Então, eu falo que um dia tinha que ser com receita controlada, né? Porque é difícil, às vezes, né, a gente ter um controle do que o paciente toma. Então, quando vem para o consultório, a gente sempre vê o que você toma. Não lembro. Então, no retorno, você traz todos os seus remédios, traz a caixa de remédio. E quando você vai ver, tem um monte de anti-inflamatório manipulado. Às vezes, manipula com 3 anti-inflamatórios juntos. Meu Deus! Então, assim, o paciente fica ótimo, melhora a dor, mas não está vendo o que está acontecendo por trás, né, nos exames. Então, enfim, isso é o anti-inflamatório. Lógico, quando o paciente tem que usar antibióticos mais fortes, normalmente em ambiente de internação hospitalar, UTI, enfermaria, alguns antibióticos também causam mal para o rim. Os normais, assim, de uso oral, a grande maioria não. São mais antibióticos mais potentes, que também podem dar lesão renal. Algumas quimioterapias, né, para câncer também podem dar lesão renal, mas lógico, o paciente precisa tratar. Tá ali tentando resolver um problema. E aí acaba cometendo um outro que a gente faz às vezes, né, lógico, sempre em contato com o oncologista, o onco que normalmente manda pra gente, né, quando tem alguma lesão renal por uso de medicamento. Então, a gente pode ter tanta toxicidade direta, quanto desencadear alguma inflamação no rim, que a gente precisa usar até corticoide. Às vezes, precisa biopsiar o rim para entender o que está acontecendo. Às vezes, a gente tem que parar a medicação, ou ver com o oncologista se não tem como trocar por outro quimioterápico, né, que não tenha tanto problema para os rins. Mas, no geral, é mais ou menos esses, assim. Uhum. E quando a gente... E falando um pouquinho sobre anti-inflamatórios, porque eu sei que esse corte vai ter bastante dúvida... Os anti-inflamatórios, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu, com cólica, tomo anti-inflamatório. Então, todo mês eu tomo anti-inflamatório. O que eu faço?
Pra não estragar o meu rim, coitado. Então, o que a gente fala? Hoje em dia a gente tem, por exemplo, remédio para cólica que não tem anti-inflamatório, né? Assim, tão potente, então daria pra gente tentar usar. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, a enxaqueca, né? Então, tem gente que usa anti-inflamatório toda semana para tratar a enxaqueca. Então, a gente tem que tentar prevenir. Então, por exemplo, a cólica tem que ir no ginecologista, tentar entender por que, né, que está tendo tanta cólica. Lógico que a gente sabe, né, que acontece mesmo, é normal, mas tem como a gente ajustar alguma coisinha para tentar reduzir. Quem tem enxaqueca é prevenir as questões da enxaqueca, então ir no neurologista, a gente tem prevenção para enxaqueca. Quem tem dores de coluna, às vezes está precisando, tem uma artrose, o paciente está precisando fortalecer a musculatura da coluna, às vezes fazer uma fisioterapia, uma hidroginástica. Então, a gente tem que fazer tratamentos alternativos para evitar o uso crônico de anti-inflamatório. E, lógico, que a gente tem remédios que são mais potentes para a dor e que não causam mal. A codeína, o tramadol, lógico que são bem mais fortes, que às vezes dá constipação intestinal. Então, tudo é muito individualizado. Então, o ideal é a gente não também, né? E equilibrado. Então, tem pacientes, assim, não são todos, por exemplo, você é jovem, não tem nenhuma comorbidade, você usa anti-inflamatório uma vez por mês por cólica. Tem risco de você ter doença renal? Não tem como falar que você não tem, mas se você não tem pressão alta, não tem diabetes, o seu risco é muito menor do que um paciente já idoso, né? Querendo ou não, com a idade, o rim dele já é um rim mais velho, em relação ao nosso, por exemplo, que tem pressão alta, tem diabetes, usa um monte de remédio. Então, assim, com certeza ele tem muito mais fator de risco para ter uma doença renal secundária ao uso de anti-inflamatório do que você. Mas o que a gente fala? Às vezes, desde pequena, a pessoa usando anti-inflamatório. Dor de dente, anti-inflamatório. Dor na unha, anti-inflamatório. Bateu o pé, anti-inflamatório. Então, para a criança também, inclusive, febre, ibuprofeno. Então, assim, o ideal é estar com febre, estar com dor de garganta, não é já ir para o anti-inflamatório, né? Vamos tentar uma dipirona, um paracetamol, ver se não está melhorando. Se não está melhorando, vai no pediatra, ver por que está com isso, né? Para evitar usar tanto anti-inflamatório. Mas, enfim, em todas as idades, a gente precisa tentar evitar. Lógico, nem sempre a gente consegue, às vezes vai precisar usar. E nas doenças que a gente consegue prevenir a dor, é o que a gente precisa fazer para evitar o uso de remédio contínuo, né? Com certeza. E você estava falando sobre o uso da dipirona, e eu tô lembrando de um meme que saiu na internet. Mas eu vou no postinho, o médico só me recomenda dipirona. Dipirona eu tenho em casa. Mas, gente, talvez dipirona é que vai resolver seu problema. A gente tá procurando aí, não, mas eu quero um antibiótico. Por quê? É isso. O médico viu, avaliou e ele entendeu, olha, dipirona e repouso vai te ajudar. Então, gente, não é porque o médico não te atendeu bem. É porque ele entende que o uso do anti-inflamatório naquele momento não era nem necessário. Rafa, é bem isso mesmo. A gente tem o costume de achar que vai no médico e vai sair com um diagnóstico definitivo na hora, que vai sair com um monte de remédio para tratar. Às vezes, para tratar até mais a ansiedade do médico, né, e da paciente, que você passa um remédio só para falar, não, estou passando um remédio, eu cuidei da pessoa. E muitas vezes não é. Querendo ou não, estou com gripe, eu vou lá, é gripe, é virose e só me deu dipirona. Mas às vezes é isso. Se você não tem nada bacteriano, não é bactéria, é vírus, realmente não precisa de antibiótico, né? O anti-inflamatório, estou com dor de garganta, às vezes você vai precisar do anti-inflamatório. Se você não tem comorbidade, a garganta está inflamada, às vezes você vai precisar do anti-inflamatório. Mas o que eu sempre falo, até para os colegas, né, que estão às vezes assistindo, que são médicos, às vezes de postinho de saúde, clínico geral ou de outras especialidades. Paciente com dor de garganta não tem problema passar anti-inflamatório se precisa. Só que pergunte se não tem doença no rim, né? Pergunte se não tem um diabetes, uma pressão alta. Converse um pouquinho, 5 minutinhos ali, para saber o que ele toma de remédio contínuo. Se tem pressão alta, tem diabetes, ele pode ter uma doença renal. Se ele já sabe que tem doença renal e na consulta ele não lembrou de falar que ele tem doença renal, você precisa questionar. Vai no ortopedista com dor de joelho, né? Normalmente passa anti-inflamatório porque realmente alivia a dor. Mas a pessoa tem que perguntar, o médico tem que perguntar, a pessoa tem que falar, os pacientes têm que saber que tem doença no rim, tem que falar, olha, doutor, eu tenho doença no rim. Se eu tenho doença no rim, ele já sabe que ele não pode anti-inflamatório. Então, outro recurso. Então, assim, hoje em dia a gente tem outros tratamentos, né? Então, é muito importante a gente saber em quem a gente pode e em quem a gente não pode prescrever, né? E quando a gente prescreve, é saber que é por curto período de tempo. É avisar para o paciente que, olha, você está tomando esse remédio, mas é só agora. Não é qualquer dor que você vai tomar, porque pode dar problema no futuro. Então, você passando essa orientação para o paciente, né, e você sabendo o que você fez, uma orientação adequada, eu acho que os benefícios são maiores e os efeitos colaterais também são bem menores, né? Mas o que acontece é os pacientes tomarem não sabendo o que pode fazer mal, né, e acaba piorando.
E agora nós vamos falar um pouquinho, a gente estava aqui falando sobre os medicamentos, né? Sobre as indicações médicas, sobre esses medicamentos, sobre os riscos, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre quando a pessoa já sabe, já tem esse rim prejudicado, né? Qual que é o ponto que a pessoa começa a fazer hemodiálise? Rafa, não tem um ponto assim, eu falo que nada é muito certinho, a gente individualiza muito. Quando a gente tem uma doença renal crônica, lógico que a gente tenta sempre evitar que vá para uma hemodiálise, mas quando a gente precisa ir. Então, normalmente, quando o rim começa a funcionar menos do que 15%, em pacientes às vezes diabéticos, às vezes a gente começa a já ter uns sintomas que com os remédios já estão sendo refratários. Então, por exemplo, o paciente começa a ficar muito inchado. E mesmo restringindo a ingesta de água, porque não é todo mundo que pode tomar muita água, a gente fica batendo na tecla que tem que tomar muita água, e tem mesmo, mas a doença renal crônica avançada, na insuficiência cardíaca, é importante, o coração que é grande, nem sempre você pode tomar muita água, porque senão enche de líquido no pulmão, nas pernas, tá? Mas na doença renal já avançada, isso acontece, porque a gente diminui a filtração, o rim começa a funcionar menos, diminui a quantidade de xixi e realmente o que a gente toma de água às vezes não já é muito para o rim. Então o rim não consegue filtrar tudo aquilo. E aí seu corpo incha? Começa a inchar. Então você incha rosto, você incha perna, você enche de líquido no pulmão. Então aí lógico que a gente lança a mão, né, de diuréticos que a gente consegue desinchar. Mas às vezes e lógico, pacientes com insuficiência cardíaca, a gente ajusta os remédios do coração para ver se isso acaba melhorando o rim também, porque uma coisa é ligada à outra, né? Mas quando a gente já não consegue eliminar o líquido satisfatoriamente, o paciente está muito inchado, está tendo falta de ar, às vezes é a hora de entrar para hemodiálise. Então não é um valor da creatinina, não é 10% de rim tem que entrar em hemodiálise, não. Às vezes tem paciente com 10% de função renal que está tranquilo. Lógico, algumas restrições, mas assim, está comendo bem, não está perdendo muito peso. Então assim, o inchaço é uma delas. Paciente que começa a não querer comer mais, está perdendo muito peso, está desnutrindo. Por quê? Porque o avançar da doença renal crônica pode acontecer isso. Então, pacientes que estão emagrecendo, estão vomitando, não tem apetite, é a hora de começar a hemodiálise, tá? Pacientes com potássio muito alto, que é um eletrólito no sangue, que quando ele está muito alto pode predispor a arritmia cardíaca, parada cardíaca. Então, a gente também tem remédios que a gente lança a mão para abaixar o potássio e não precisar de premodiálise. Mas quando a gente já está com uma dose máxima de remédio e o paciente já está com potássio alto, aí é a hora de premodiálise. Acidose grave, que o rim não consegue eliminar o excesso de ácido, isso acumula no sangue. E isso é ruim, pode dar arritmia cardíaca, pode dar alterações ósseas. Então, quando a gente tem uma acidose refratária, a gente também entra em hemodiálise. Mas, às vezes, o paciente tem tudo, um pouquinho de cada coisa. Às vezes, a gente vê que o paciente está ficando muito fraquinho, debilitando demais, a gente coloca em diálise. Então, assim, não tem um valor fixo. Agora, o paciente com o rim funcionando 10%, tá bem, vamos deixar ele bem, vamos controlar, ver todo mês no consultório. Tem paciente que precisa ver de 15 dias. Agora, menos do que 5% de função renal, mesmo estando relativamente bem, e assim, normalmente menos de 5 pacientes já tem mais queixas, aí já é arriscado. Aí a gente assume muito um risco, sabe? Então, acaba que a gente coloca em hemodiálise ou diálise peritoneal, né, normalmente. Lógico. O que é isso? Qual é a diferença? A gente, quando o rim está em falência, a gente tem 3 terapias, na verdade. Não é só a hemodiálise, né? A gente sempre que eu falo hemodiálise, não. São 3. A gente tem o transplante renal, que a gente pode fazer também, tanto antes de começar a hemodiálise, quanto após também. Começou terapia, às vezes não deu nem tempo de pensar num transplante, começou a hemodiálise, e aí você é encaminhado para um serviço de transplante renal, você faz vários exames, enfim, aí você transplanta o doador vivo ou o doador falecido. Então, a gente tem o transplante, a gente tem a hemodiálise. A hemodiálise é aquilo, né, que você faz a hemodiálise normalmente 4 horas, 3 vezes na semana. Nossa, amiga, na clínica, é muito tempo. É muito tempo. Isso varia muito, né? A gente sabe que a gente também consegue fazer 2 horas todos os dias, segunda a sábado, que a gente dá aí 12 horas por semana, que é um tempo médio aí que a gente coloca para fazer a terapia. Então, depende muito se está pelo SUS, se tem convênio, né, o que a gente consegue ajustar de acordo com a demanda do paciente também. Às vezes é um paciente jovem que consegue fazer todos os dias, que tem um plano de saúde que autoriza fazer. Então, a gente consegue manejar melhor a quantidade de líquido do corpo, a gente consegue deixar os exames mais estáveis. Ele faz a diálise 2 horas todos os dias, trabalha depois, normal. Ou tem gente que faz à noite, né? Enfim, varia muito. Tem pacientes muito idosos que a gente faz só uma diálise só para
para manter um pouquinho ali, para dar qualidade de vida. A gente também não quer que um paciente, às vezes, de 90 anos, né, que a gente não quer que ele fique 4 horas na máquina, às vezes ele nem aguenta ficar esse tanto de tempo, 3 vezes na semana. Então, às vezes, a gente vai de acordo com o paciente. Às vezes, a gente faz 2 horas, 3 vezes na semana, 2 horas, 2 vezes na semana. Então, depende muito. Hoje em dia, a diálise, ela não está engessada mais. Então, a gente vai muito de acordo com a demanda do paciente. Lógico, sempre vendo os exames, vendo como que o paciente está ficando, mas entendendo também a logística familiar, né? A gente tentando dar sempre o melhor para ele, né? E a diálise peritoneal, que é diferente. A hemodiálise é aquela que você vai para a clínica, você tem um acesso vascular, que ou é um catéter, que não sei se você já viu, mas ou a gente passa um catéter aqui no pescoço, que é um catéter que fica assim para fora, ou na virilha, ou aqui embaixo, na subclave também, ou uma fístula, que é uma cirurgia que a gente faz no braço mesmo do paciente normalmente, em que a gente consegue funcionar como se fosse um acesso mesmo, vamos supor, pense num acesso que você pega uma veia no hospital. Sim. Então, é mais ou menos por aí. Você faz uma cirurgia aqui, o cirurgião vascular que faz, e você consegue fazer hemodiálise pelo braço. Então, você pega o sangue por um acesso, uma agulhazinha, coloca, o sangue puxa, passa na máquina e devolve com uma outra agulhazinha mais para cima, que você devolve um sangue mais limpo para o paciente. Essa é a hemodiálise, você faz na clínica. Tá? Certo. E tem a diálise peritoneal, que é a diálise que é feita no peritônio, pela barriga. Então, o paciente é treinado, a família é treinada também. E aí a gente tem no SUS, tem convênio também. Então, o paciente leva para casa. A gente tem dois tipos, na verdade. Tem a manual e tem a automática. A manual não precisa de máquina, é só uma bolsa que você conecta, é bem simplista assim, só para entender o que é. Mas é uma bolsa que você conecta no catéter, você mesmo faz as trocas, a bolsa entra, fica um tempo ali para eliminar as toxinas em excesso, excesso de água, e depois você drena isso dentro de casa mesmo. Então, você coloca, sai para fazer suas coisas, volta e drena. Isso é a manual. E tem a máquina também, que é também uma diálise peritoneal, é durante o sono normalmente. Então, você vai dormir, você se conecta, passa a noite fazendo a diálise, e depois, no outro dia, desconecta e você segue a vida durante o dia normal. Essa parece ser a mais legal, né? Sim. A gente fala que a hemodiálise é a mais conhecida, mas porque a diálise peritoneal não são todas as cidades que têm, não são todos os nefrologistas que fazem, por cultura mesmo, sabe? A gente tem centros no Brasil hoje que são especialistas em diálise peritoneal, que só fazem diálise peritoneal, mas em Brasília tem, enfim. O NAI também não é difícil da gente conseguir um dia colocar, é simples, na verdade. A gente precisa de pouca estrutura, diferente de uma hemodiálise. É mais questão mesmo cultural e do médico gostar de fazer a diálise peritoneal. Porque a gente fala que a diálise peritoneal, para o paciente, é mais confortável. Ah, com certeza. Então, ela consegue viajar, ela consegue levar os materiais dela, levar as máquinas, não precisa de ter uma clínica que aceite ela para fazer hemodiálise, porque ela faz sozinha em casa. Então, pacientes que normalmente começam a diálise peritoneal, a gente prolonga a quantidade de xixi por mais tempo. Então, o paciente em hemodiálise normalmente passa ali 2 meses, 3 meses, já parou de fazer xixi, por N fatores. E aí, a diálise peritoneal, você paciente 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ainda fazendo xixi, você consegue ter um controle melhor, às vezes, de anemia, né? Então, de doença óssea, depende muito também da aceitação do paciente. Então, para você fazer uma diálise em casa, você tem que ser assíduo ao tratamento, não tem como você não fazer. Então, depende muito do paciente, não tanto do médico. Da disciplina do paciente, Da disciplina, né? é isso. Então, você tem que treinar, às vezes, a família, porque, às vezes, se você não conseguir fazer por qualquer motivo, ficou doente, a família tem que ser treinada. Você tem que ter na sua casa, né, um ambiente que seja propício, mas é coisa simples. No seu quarto mesmo tem um banheiro perto, tem que ter esgoto, água encanada, tem que, né, enfim, o ideal é que não seja chão batido, né, tem que ter piso mesmo, para ter segurança e ser bem limpo, né, para não ter perigo de contaminar e não fazer infecção. Mas realmente eu falo que a diálise peritoneal é linda, assim, se a gente for pensar na qualidade de vida, né? Os pacientes que fazem hemodiálise, por algum motivo, a gente precisa transferir para a diálise peritoneal, por exemplo, não tem como mais fazer diálise porque não tem acesso no braço, porque não tem como fazer mais passar catéter, ou a gente coloca ele no transplante, já tenta transplantar, ou passa para a diálise peritoneal. Eu tive 2 pacientes que eu encaminhei para a diálise peritoneal tem 1 ano e pouquinho, e agradecem até hoje. Oh, gente, que lindo. Sim, porque a qualidade de vida é melhor, né? Mas tem gente que não gosta. Tem gente que fala, doutora, eu não quero ser responsável pelo meu tratamento. Eu só quero ir fazer e ir embora. A pessoa se entende, já isso. Entende. Por isso Olha, que eu não quero me eu responsabilizar não quero sobre e isso. pronto. Então, ou então é um paciente mais idoso e que a família não consegue, ou não tem interesse. Porque também não é fácil, né? Você ser responsável por fazer um tratamento em que pode ter uma infecção abdominal, né? Então, enfim, N fatores. Mas realmente ela é bem legal.
ela é legal e eu achei assim que dá uma autonomia para a pessoa, né? Dá uma autonomia, porque quando a gente pensa assim, fazer uma hemodiálise, como você citou ali, 4 horas por dia, a gente já limita a pessoa de muitas coisas, né? Um trabalho normal, que não seja meio período, ou às vezes tá até ali presente na vida do filho, de levar ele na escola, alguma coisa. Então, existem outros recursos. Eu, na minha eterna ignorância aqui, eu tava aqui pensando que a pessoa, de fato, tinha que ficar lá e tal, que não tinha outro jeito. Não, Mas tem recursos. Tem outras opções. Por isso que eu falo assim, lógico, ninguém quer ir para diálise, né? Claro que não. Todo mundo quer evitar. E o nosso objetivo é evitar. Então, cada dia que passa, a gente está tendo mais tecnologia, mais remédio para evitar que as pessoas vão. Por isso que a gente bate na tecla da prevenção. Se você previne, a gente consegue evitar. Mas nos pacientes que precisam ir para hemodiálise, que não tem como, a gente tem que entender que é um tratamento, né? Que é uma terapia, que graças a Deus que existe. Né? Porque se não existisse, a gente não teria o que fazer. Então, a gente tem, querendo ou não, antigamente, a diálise era muito mais arcaica, né? Não tinha as tecnologias que tem hoje. Hoje, as máquinas, elas são máquinas novas que mostram tudo online para você. Então, a gente consegue ter o paciente mais na mão, que a gente fala, né? Então, a gente consegue dar um tratamento melhor. A gente tem remédios que tratam as complicações da doença renal, que antigamente a gente não tinha. Pacientes com muitas dores ósseas. A gente fala que na doença renal crônica, a gente tem algumas complicações, né? Então, a gente pode ter anemia grave, a gente pode ter doença óssea, o potássio alto, acidose. Então, antigamente, a gente vê muita paciente com muita dor por hiperparatiroidismo secundário, né? Que são complicação da doença renal crônica avançada. Às vezes tinha até tumor mesmo de osso que cresce e dói. Era muita dor. Hoje em dia a gente nem vê. Por quê? Porque os remédios estão mudando. A gente está diagnosticando mais precoce. Então eu falo que vai melhorando. As terapias estão melhores, né? E que com o tempo melhore mais. Mas existe tratamento. Tem paciente que, lógico, a gente tem que ter aceitação. Né? Eu falo para todo paciente, não é o que a gente gostaria, mas a gente tem tratamento. Igual tem tratamento para pressão alta, para diabetes, para um câncer, a gente tem tratamento para doença renal. E que bom que tem. Né? Não é fácil, mas a gente com apoio, às vezes, de psicólogo, da família, né? A gente vai tendo aceitação e vai conseguindo fazer o tratamento da melhor forma possível. E uma coisa que a gente estava conversando, você falou que sobre estar no consultório e tal, falou, Rafa, às vezes a gente consegue reverter alguns casos específicos. Não esse caso, né, sim, que a pessoa já está na hemodiálise. Como que acontece? Como é que o rim simplesmente fala, então, agora eu vou voltar? Como que é isso? Rafa, na verdade, é porque, assim, alguns pacientes não têm a doença renal crônica, mas têm a doença renal aguda, mais ou menos assim. O que significa? Por algum motivo, o rim dela antes funcionava bem, uma creatinina baixa, uma função renal normal, e por alguma doença específica ou uso de remédio inadequado, o rim piorou. E descobriu rápido. Fez um exame, descobriu, começou a ter sintomas. Foi para o hospital, começou a ficar fraco, chegou lá com uma creatinina, só para entender, o normal da creatinina, vamos supor, para mulher até 1,0. E aí chega no hospital com uma creatina de 3. Isso é 3 vezes a mais. E a gente, lógico, sempre joga na fórmulazinha para entender e para passar para o paciente mais ou menos quanto que isso funciona. Mas se há 1, 2, 3 meses atrás, uma semana atrás, o rim dela era normal e agora está assim, não era, a chance de reverter é grande. Do que quem já está com esse rim aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos. É isso a diferença. Por isso que é a prevenção. Então, assim, o que piora o rim rápido? Uso de anti-inflamatório, desidratação, diarreia, ficou em casa com diarreia 5 dias, não consegue tomar água, não come. Você está com desidratação, o rim está desidratando. Então, ele vai parando de funcionar. Né? Então, você demora muito a procurar o pronto-socorro. Ou o paciente com uma pneumonia que ficou em casa, não tratou, infecções graves também pioram o rim. Lógico que a gente tem as doenças inflamatórias no rim, a gente tem as vasculites, a gente tem as doenças autoimunes que pioram o rim rápido também. Por isso que a gente precisa do nefrologista. Então, o paciente chegou, não tinha nada, não está com infecção, não está com diarreia. Alguns pacientes idosos ficam retendo xixi na bexiga por problema de próstata. Então, não está com bexigoma, que a gente fala, né? Não tem muito xixi na bexiga, não está vendo nenhuma causa para isso. E o rim está pior, vamos biopsiar esse rim, né? Vamos entender por que esse rim está pior. Às vezes é uma doença autoimune que a gente precisa imunossuprimir o paciente para esse rim reverter. Então, por isso que a gente bate na tecla. Não tem como, é prevenção. Então, tá passando mal em casa, não fique em casa. Vai no hospital, tenta investigar. Vai num ambulatório, né? Vai num consultório, vai fazer exames, vai tentar entender. Quanto antes a gente reverte, melhor. Ou começou a inchar, nunca inchei, paciente jovem, tá inchando, estranho, vai procurar atendimento, né? Enfim, mais ou menos assim. Então, os pacientes que, por exemplo, estão internados na UTI, tem vários casos disso. Os pacientes que internam em ambiente de terapia intensiva, pacientes mais graves, a porcentagem de doença renal é alta.
Por quê? Porque às vezes chegam desidratados, às vezes chega com uma infecção mais grave, usa antibiótico forte, que são antibióticos que são necessários para tratar aquela infecção, mas que ao mesmo tempo tem a toxicidade renal, né? Pode piorar o rim. Então, esses são os pacientes, às vezes, agudos, que a gente tem que tentar intervir, tentar melhorar. Às vezes está na UTI, mas desidratou, vamos hidratar. Ou está muito inchado, vamos dar diurético. Ou, querendo ou não, está com uma insuficiência cardíaca, não está sendo tratada, vamos otimizar os remédios do coração para esse rim melhorar. Ou está com antibiótico sem ajustar a dose para a função renal, ou já passou do tempo, vamos tirar, ou não dá para trocar o antibiótico. Então, é esse manejo fino que a gente fala, que às vezes a gente consegue reverter uma evolução ruim. Perfeito. Uma aula, né, gente? Isso é uma aula. Agora a gente já tá quase no encerramento, mas eu queria tirar uma dúvida, que essa aqui é até pessoal, assim. Eu tenho uma avó, né, ela já passou aí dos... A vovó acho que vai fazer 90. E a gente tem um caso seríssimo da vovó que tem dificuldade tremenda para beber água. Antes ela até ficava mais assim no chá, não sei o quê, mas agora nem o chá mais. Ela tem dificuldade de beber água. Por que isso acontece? Rafa, a gente vê muito, os idosos acontecem isso. Eles diminuem a vontade de tomar água, diminuem a sede, eles não fazem tanta atividade física mais, ou nem fazem, ficam muito sentados, muito na televisão, a demanda energética do corpo, é baixa, você sua menos, você está muito deitado, sentado, você não varre às vezes uma casa, você não faz o almoço mais. Então, a gente vê muito no consultório. O paciente às vezes não toma nem meio litro de água por dia. Isso não é só a sua avó, é o que a gente vê realmente no consultório. O que eu sempre falo? A família tem que estimular a tomar. Lógico, a gente o que tem que fazer? Acordou, coloca uma garrafinha do lado. Ela não vai lembrar, às vezes, que a garrafinha está ali. Então, às vezes, tenta colocar para despertar. Ou ela gosta de água com gás. Eu falo que, lógico, para quem não tem gastrite, né, e não sente desconforto nenhum, água com gás está aí para ajudar. Então, às vezes, toma uma água com gás, às vezes, coloca um limãozinho na água para ver se ela tem mais vontade de tomar. Se não, nem o chá mais ela está conseguindo, realmente vai ter que tentar ver o que ela realmente gosta e tentar. Mas é estimular, não tem muito que a gente não tem um remédio que aumenta a vontade de tomar água. É realmente a gente ofertar mesmo a água. Sim, e a água é uma coisa muito engraçada, né? Porque agora, assim, tá sendo cada vez mais frequente as infecções de urina e não sei o quê, mas ela mesma, ela entende que o que está causando isso é a falta de água, mas parece que é realmente muito complexo para ela beber água. Não é como fácil se a água tivesse um sabor e ela ruim, não gostasse. É isso. Entende? Isso é muito comum. Eu acho que é em questão do idoso mesmo. Porque não é só sua avó. É todos, quase. É difícil um idoso que chega no consultório que eu pergunto, você está tomando água? Nossa, eu tomo muita água. Não, a família fala, doutor, ele não toma nada de água. Então, realmente, às vezes é tentar um suco, às vezes é tentar um chá, às vezes é tentar realmente ofertar, mudar o saborzinho da água, ver se ela gosta. Uma água saborizada, Saborizada, né? Às vezes é isso, com limãozinho, uma água com gás, e ver, às vezes tem idoso que consegue tomar sua água com gelo. Não tem problema, toma sua água gelada. Né? O importante é tomar mesmo. Ingerir água. Perfeito. Então, agora vamos testar, né? A água saborizada. Vamos ver se com certeza. Às vezes ajuda um pouquinho. Doutora, quero agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que não só como eu, muitas pessoas aprenderam com esse episódio. Tiramos muitas dúvidas. Gostaria de deixar a sua palavra final, se você quiser fazer alguma chamada para o pessoal, se quiser falar algum assunto que eu possa ter esquecido. Por favor, o microfone é seu. Rafa, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu falo que a nefrologia... Que bom, né, que ela vem sendo notada, porque, querendo ou não, antigamente não era. Até hoje, muita gente não sabe o que é nefrologia. Mas é isso, é a gente explicando, é a gente orientando, é as pessoas encaminhando para a gente tentar melhorar a vida de cada um, né? E sobre algum assunto, o que eu acho importante é o Dia Mundial do Rim, né? Então, sim. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, esse ano lançou o tema, vai ser dia 12 de março. Que é o Dia Mundial do Rim? É um dia específico para a gente lembrar as pessoas e fazer campanhas para a prevenção da doença renal crônica, porque a prevenção é o melhor tratamento, né? A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento hoje, querendo ou não, a gente consegue evitar uma ida para uma hemodiálise ou um desfecho ruim mesmo. Então, o tema desse ano do Dia Mundial do Rim é cuidar de pessoas e proteger o planeta. Por quê? Cuidar de pessoas é isso que a gente falou aqui, né? Então, a gente precisa prevenir, dosar a creatinina, fazer um exame de urina, ir para o nefrologista, um clínico viu, encaminha para o especialista precocemente para a gente poder cuidar. E proteger o planeta por quê? Porque, querendo ou não,
A doença renal crônica, ela evolui para hemodiálise em alguns pacientes, né? E a gente sabe que é uma terapia cara. E além de ser cara, né, ser oneroso para o SUS, ser oneroso para a saúde suplementar também, ela gasta uma quantidade de água muito alta. Então, só para ter uma noção, mais ou menos, em média, a quantidade de água que é gasta numa sessão de hemodiálise é 120 litros por paciente. Meu Deus, isso é muita água. Ninguém e nunca ele faz sabe. terapia 3 vezes por semana. Nossa. Então, pensa, você toma água por dia, 2 litros, 3 litros, né? Um paciente hemodiálise gasta, em média, depende muito, né, da prescrição da hemodiálise, mas em média é uns 120 litros por sessão. É muito. Então, o impacto ambiental disso é muito alto, né? Além dos resíduos que a hemodiálise gera. Então, linha capilar, solução, né, o galão da solução, tudo isso é resíduo, né? Então, querendo ou não, esse ano tem também essa chamada aí para a gente tentar conscientizar. Então, não só, óbvio, nosso objetivo sempre é a pessoa, né? Nosso objetivo é cuidar daquela pessoa, daquele indivíduo que está na minha frente. Mas a gente pensar também como mundo, né? Como planeta mesmo, que para os nossos filhos, nossos netos, né? Porque, querendo ou não, é um custo alto que todo mundo paga no final. Que todo mundo vai pagar. Mas, querendo ou não, a gente cuidando de cada um, o objetivo final é o mesmo, né? Que a pessoa fique bem e que o planeta também melhore a cada dia. Que a gente tenha um bom lugar para morar, né? Para viver, para ter um futuro. É isso, doutora. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Muito foi um prazer novamente. Você disse para nós. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pela audiência. Beijos e abraços cheios de ocitocina. E até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.